Hoje eu vou fazer um comparativo entre duas das três alternativas que você tem à poupança. Então, hoje eu quero mostrar para você, para a gente fazer mais ou menos algumas simulações aqui, sobre investimento no Tesouro Selic ou num fundo DI. Eu já falei várias vezes, para comparar com a poupança, você tem que usar um investimento seguro e com liquidez. Não adianta comparar com outras coisas. Então, os três que se comparam são Tesouro Selic, CDB com liquidez diária e fundo DI. Então hoje nós vamos fazer o comparativo do Tesouro com o fundo DI, beleza? O Tesouro Selic, como a gente sempre fala, ele tem uma rentabilidade que é de 100% da taxa Selic, ou seja, ele vai render toda a taxa Selic. Se a taxa Selic for 6, ele vai render 6 ao ano. Se a taxa Selic for 7 ao ano, ele vai render 7 ao ano. E sempre assim. Então ele vai te entregar essa rentabilidade aqui. Um fundo DI, se ele tiver uma boa taxa de administração, e aí que entra o negócio, ele também vai te dar uma rentabilidade perto de 100% da taxa Selic. Quando ele não vai te dar uma boa taxa? Quando ele tiver uma taxa de administração muito elevada. Se a taxa de administração de um fundo DI for muito elevada, o que vai acontecer? A rentabilidade dele vai ser penalizada e ele vai ter uma rentabilidade inferior. Então, bancos de varejo normalmente têm fundos DI com taxa de administração elevada. Então isso, o normal, o natural, onde você pode obter bons fundos DI, são nas plataformas de investimento, onde você tem fundos DI que você pode achar fundo DI com taxa de administração de 0,3% ao ano ou até menos. Tem fundo disponível no mercado com taxa de 0,09% ao ano. E aí quando você tem fundos dessa natureza, eles vão te entregar muito parecido lá com o Tesouro Selic. Porém, o Tesouro Selic tem uma questão. Ele tem um custo que é cobrado pela própria B3, que faz a custódia dos títulos, de 0,3% ao ano. E isso já vai derrubar um pouquinho a sua rentabilidade. Então, se você tem um título Tesouro Selic e durante um ano inteiro a taxa Selic foi de 7%, então esse título vai render 7%. Só como ele tem o 0,3% de taxa, ele vai render lá 6,70% quando você abater esse custo que ele tem da rentabilidade do título. E isso não abate do próprio dinheiro investido, isso cai na sua conta corrente e você tem que ir lá e pagar. Então esse é um ponto que você tem que ter atenção. Um fundo DI tem uma taxa de administração também, naturalmente, só que essa taxa de administração ela já abate da rentabilidade do fundo. Então quando a gente fala que um fundo DI tem uma rentabilidade de 100% do CDI, a gente já está dizendo que ele rende um pouco mais do que isso, que ele desconta a taxa de administração e ele já te entrega essa rentabilidade, porque o custo da administração já sai do próprio investimento, diferente do Tesouro. Então no Tesouro você tem que descontar porque ele não está na conta. No fundo ele já está na conta, então você pode olhar a rentabilidade dele para tomar a sua decisão. Os dois têm o imposto de renda da mesma maneira. Então você tem ali um imposto regressivo, né, que vai acontecendo no fundo DI, e você tem o imposto regressivo também no Tesouro Selic. No fundo DI você tem uma antecipação de imposto, acontece a cada 6 meses, então ele pega a cada 6 meses e tira um pouquinho já do imposto proporcional. Isso é uma antecipação, tá? Então quando você faz o resgate lá na frente, aquilo que ele já antecipou, ele abate. Então não é que ele está cobrando duas vezes, mas é uma antecipação, mas isso no longo prazo faz algum efeito. Agora, quando você comparar duas coisas como essa, você tem que pensar o seguinte: se o Tesouro Selic, descontando essa taxa, ele tiver uma rentabilidade igual de um fundo DI, então é melhor o Tesouro Selic. Por quê? Porque ele não tem o efeito do come cotas. Então ele vai te dar uma rentabilidade melhor e ele tem ali uma liquidez boa, segurança e garantia do governo federal. Porém, nesses fundos DI que vocês encontram em plataforma, normalmente eles têm uma rentabilidade já um pouquinho acima da rentabilidade do Tesouro Selic, ou seja, eles podem entregar 101%, 102% CDI, ou então eles rendem aquela taxa ali, mas eles têm um custo de administração menor que o 0,3% que você paga no Tesouro. Então quando você compara o impacto de come cotas, o impacto da taxa de administração, ainda assim você tem uma vantagem de menor custo com relação à compra do Tesouro Direto. Então se você quiser comprar um fundo DI, e este fundo DI invista basicamente em Tesouro Selic, então se a taxa de administração desse fundo for menor do que o 0,3 que a Bolsa cobra, então esse fundo DI vai ser uma alternativa mais barata de você comprar o Tesouro Selic do que comprar o próprio Tesouro Selic.
Mas André, mas quando o fundo compra o Tesouro Selic, lá dentro dele, ele também não tem o custo de 0,30% ao ano que você explicou que tem no Tesouro? Não tem, porque o fundo ele não compra o título Tesouro Selic na plataforma do Tesouro Direto. A plataforma do Tesouro Direto, ela é disponível para investidores pessoa física. Os fundos compram o Tesouro Selic no mercado institucional e lá a forma de negociação é no atacado. Então ele não tem esse custo não existe. Por isso, se você encontrar um fundo de investimento com a taxa, por exemplo, de 0,1%, 0,10% ao ano, ou menos do que isso, e que ele compre Tesouro Selic, naturalmente ele vai ter um custo menor e um desempenho um pouco melhor do que o próprio Tesouro Selic. Então é isso. Aí muitas pessoas vão falar assim, mas o fundo DI, ele não tem a garantia do governo federal. Se ele compra títulos do governo federal, então os títulos do governo federal também têm a mesma proteção. Agora, se ele compra outros títulos junto, ele tem uma diversificação imensa, então você tem um risco muito diversificado. Além de que os fundos DI têm uma facilidade na liquidez, que é a seguinte, eles têm os horários, as janelas de resgate, vamos supor que você possa pedir um resgate de um fundo DI até 3 horas da tarde, até 2, vamos dar esse exemplo. Então, se você pede dentro do dia, antes do horário limite da janela, no mesmo dia, esse dinheiro está na sua conta, que você pode depois mandar para a conta do banco e usar. Agora, no Tesouro Selic, você tem que esperar o dia útil seguinte. Então, na própria liquidez, o fundo DI funciona melhor. E uma outra coisa que o Tesouro tem, que o fundo DI não tem, é o spread. Lembra que eu já expliquei em outros vídeos, que quando você compra um título do Tesouro, como você compra uma plataforma do Tesouro, o Tesouro ele tem um valor de venda para você, ou o valor de compra, que você olha lá, que é você que está comprando, e tem o valor de venda, que é o valor que você vende, que esse valor de venda é um pouquinho abaixo do valor de compra. Então, quando você compra um título do Tesouro Selic direto no Tesouro Direto, na hora que você compra, no minuto seguinte, no dia seguinte, ele vai aparecer um pouquinho abaixo, por causa dessa diferença. E aí depois ele vai subindo e começa a recuperar. Num fundo DI isso não acontece. Se aplicou hoje, amanhã ele já está positivo, sempre positivo daí para frente. Então essas são as diferenças sutis entre o Tesouro Selic e o fundo DI. Eu particularmente prefiro os fundos DI para fazer essa parte da minha carteira conservadora líquida disponível, que é mais prático, mais simples, e se você achar fundos DI com baixas taxas de administração como essas que eu mencionei, você vai ter uma rentabilidade melhor do que o Tesouro Selic, considerando todos os fatores. Então, se você quiser saber qual plataforma de investimentos que eu utilizo, tem aqui embaixo um link na descrição, é só você clicar que eu te digo lá qual a instituição financeira que eu uso para fazer os investimentos, e se você aceitar minha sugestão e quiser, te dou todas as informações de como você faz também para abrir sua conta lá. É isso por hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo.